Gente maravilhosa, um bom dia, muita felicidade nesse dia, que Jesus possa estar no seu coração. E as leituras da Santa Missa de hoje, elas nos falam o Evangelho e a primeira leitura e o Salmo. E a primeira leitura, ela é de Romanos 4, 13, 16 a 18. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão. Então, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé. A fé, gente, ela é muito importante e nós temos que cultivar a fé, nós temos que alimentar a nossa fé. A fé, ela é de grande importância. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Em virtude da fé, nós nos tornamos herdeiros. Em virtude da fé. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. Vem de Deus. E essa fé. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, né? Tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos. Então, vamos acreditar, alimentar a fé, e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. O Evangelho, ele de São Lucas 12, de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Olha, gente, tem tanta gente blasfemando contra o Espírito Santo. Tá uma coisa horrorosa. Muita gente querendo, ridicularizando, rindo da graça de Deus, do Espírito Santo. Gente, isso é uma desgraça terrível. Então, não saia dessa coisa, tá? De ficar blasfemando contra a ação do Espírito Santo. Esse pecado, ele não vai ser perdoado. Você pode até falar de Jesus, né? O Jesus, ele tem um coração tão bom, né? Olha, gente, sai dessa, porque você não ter o perdão de Deus é uma coisa terrível. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Gente, o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo, gente, vocês querem ficar ridicularizando o Espírito Santo? Quem vai se queimar vai ser vocês, hein? Todo mundo aí que tá querendo agir contra o Espírito Santo vai ser queimado. Não é brincadeira, não. O Senhor se lembra sempre da aliança.
Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, de seu santo juramento a Isaque. Ele lembrou-se de seu santo juramento que fizera Abraão, seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegrias. Gente, Deus, ele é fiel, não se esquece da aliança e não adianta querer colocar, fazer obras para causar. Mas Deus, ele tem uma aliança, ele tem um projeto e isso daí não tem como. Então, não tem como. A vontade de Deus, ela se realiza, Deus pode todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Gente maravilhosa, um bom dia, muita felicidade nesse dia, que Jesus possa estar no seu coração. E as leituras da Santa Missa de hoje, elas nos falam o Evangelho e a primeira leitura e o Salmo. E a primeira leitura, ela é de Romanos 4, 13, 16 a 18. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão. Então, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé. A fé, gente, ela é muito importante e nós temos que cultivar a fé, nós temos que alimentar a nossa fé. A fé, ela é de grande importância. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Em virtude da fé, nós nos tornamos herdeiros. Em virtude da fé. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. Vem de Deus. E essa fé e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, né? Tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos. Então, vamos acreditar, alimentar a fé, e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos. Conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. O Evangelho, ele de São Lucas 12, de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Olha, gente, tem tanta gente blasfemando contra o Espírito Santo. Tá uma coisa horrorosa. Muita gente querendo, ridicularizando, rindo da graça de Deus, do Espírito Santo. Gente, isso é uma desgraça terrível. Então, não saia dessa coisa, tá?
de ficar blasfemando contra a ação do Espírito Santo. Esse pecado, ele não vai ser perdoado. Você pode até falar de Jesus, né? O Jesus, ele tem um coração tão bom, né? Olha, gente, sai dessa, porque você não ter o perdão de Deus é uma coisa terrível. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis